Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa. Com um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando nos altos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem os muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e o céu se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é poderoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia lhe anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. E os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Palavra do Senhor. Meus irmãos, nós entramos no verão, e normalmente o verão ele é marcado por um calor intenso, mas ao fim do dia ele também é marcado com chuvas muito fortes. E normalmente essas chuvas elas vêm causando grandes prejuízos e danos. E não é à toa que a Defesa Civil
ela tem se preparado para esse momento de chuvas intensas, mandando mensagem para celulares, dizendo a respeito dos momentos que podem ocorrer essas chuvas. Em algumas cidades interioranas, onde tem o maior risco de acontecer acidentes, eles são marcados, esses alertas, através de sirenes. A prefeitura, ela estrutura todo aquele ambiente e então, através de fonoclamas ou sirenes, marcam ou anunciam o momento em que essas chuvas podem acontecer. De forma que aqueles moradores, ao ouvirem o som da sirene, eles então ficam preparados para aquilo que está por vir. E é interessante quando a gente olha para esse texto, porque é exatamente o que está acontecendo com a nação de Israel. Só que a sirene que está sendo tocada não é uma sirene no que diz respeito às chuvas que podem vir, mas é um alerta de Deus para uma convocação solene de arrependimento e jejum no que diz respeito à maneira que o povo está vivendo em relação a Deus. Eles estão sendo alertados pelo profeta a respeito do dia do Senhor. A nação, ela está sendo chamada ao arrependimento porque naqueles dias a nação estava vivendo um período de crise avassaladora, tanto na esfera econômica, mas também na esfera espiritual. É descrito nesta profecia alguns fenômenos naturais que estavam ocorrendo. Joel fala sobre a praga dos gafanhotos, os migradores, os cortadores, um bando que vinha assolando, cortando todas as árvores e plantações, gerando dificuldades econômicas para aquela nação. Ele também fala de uma seca que ocorreu naquele momento, e um fogo inexplicável que atingiu os pastos no deserto. E por fim, agora, ele está descrevendo um novo ataque de gafanhotos. Mas esse novo ataque de gafanhotos, ele utiliza de forma simbólica para se referir ao exército assírio que estava marchando contra aquela nação. Era um ataque terrível. Era o ataque truculento, sanguinário e avassalador de um povo destemido que gerava temor entre as nações. Na esfera espiritual, o povo também não andava bem. No decorrer do livro, podemos perceber alguns apontamentos da vida do povo em relação a Deus, que retrata o distanciamento do Deus da aliança e a entrega ao pecado. Quando nós abrimos o primeiro capítulo, o profeta chama aquele povo e os sacerdotes de ébrios. Ou seja, pessoas que deixaram o vinho tomar controle de suas vidas, deixando a bebida ser o prazer no lugar do próprio Deus. O povo estava embriagado, o povo estava andando pelas ruas, trocando os passos, vivendo o prazer do mosto do vinho. No segundo capítulo, então nós vemos o distanciamento a partir das palavras do profeta, dizendo o seguinte: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Essas palavras do profeta Joel descreve a situação espiritual daquela nação, que também não estava agradando a Deus. Eles estavam distantes do Senhor e estavam vivendo de maneira mística em relação ao templo e não sincera numa relação de intimidade, oração e vivência com a palavra de Deus. Os fenômenos naturais que estavam acontecendo era apenas os sinais que Deus estava dando em relação à vida espiritual de declínio que eles estavam vivendo com o Senhor.
Deus então usa o profeta, meus irmãos, para falar sobre um juízo eminente. O profeta usa de maneira ilustrativa a devastação do gafanhoto para descrever uma invasão muito pior. Uma invasão cruel, truculenta e sanguinária. E esse ataque estava fazendo alusão ao dia do Senhor, que será um dia terrível e temível diante de todos os povos. A pergunta é: quem estava promovendo essa guerra? Quem estava promovendo essa invasão na nação? Meus irmãos, o texto inicia falando sobre o toque de uma trombeta em Sião. O alarme, ele era tocado quando havia a presença de inimigos, e o toque ocorria no muro, aonde o soldado, o atalaia, ele ficava, um homem que precisava ter uma boa visão, uma boa audição, o vigia olhando para o horizonte para ver se via algum inimigo. Mas o texto não diz que o toque estava sendo tocado nos muros. O texto inicia que o toque da trombeta, do alarme, estava sendo tocado em Sião. Sião é o lugar onde estava reunido o templo do Senhor, o conjunto de montes aonde se entoava a adoração a Deus, e Deus está mandando o profeta levar o toque da trombeta não nos muros, mas é um sinal de alerta que estava sendo tocado dentro do templo. É um sinal de alerta que estava sendo tocado para o alarme do povo, em relação à vida que eles estavam vivendo para com Deus. O sinal do alarme era uma convocação de arrependimento, porque o próprio Deus estava gerando guerra contra aquele povo. Perceba, meus irmãos, que Deus é o agente da guerra, que está movimentando os gafanhotos, os caldeus aqui ilustrado, para o ataque eminente e disciplinar. É diante dessa ameaça que o profeta então conclama aquele povo a se arrepender, a se humilhar diante de Deus. Meus irmãos, Deus está convocando o seu povo que anda distante para o arrependimento e humilhação diante dele. Por isso, eu quero nessa manhã refletir com vocês sobre essa convocação ao arrependimento. Perceba comigo, por quê? Nós precisamos ouvir essa convocação para o arrependimento. Primeiro, porque é uma situação urgente que nós estamos vivendo. O toque da trombeta, no início dos versos que nós lemos, diz o seguinte: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate ao meu santo monte. Perturbem todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Perceba, meus irmãos, comigo, que o primeiro toque da trombeta está revelando a ira do próprio Deus. E o próprio Deus vai descrever a sua ira em relação à vivência daquele povo, quando ele está descrevendo o ataque dos caldeus. De forma ilustrativa, ele olha o ataque dos gafanhotos, que aonde chega, causa devastação na lavoura. E ele vai pontuar que eles vêm de forma organizada. Antes dele, o Éden é uma coisa, mas depois desse dia, o Éden se torna até mesmo um lugar de devastação. Eles entram pelas portas, eles entram pelas janelas, eles chegam causando temores e destruição aonde eles estão chegando.
E ele vai comparar isso como o dia do Senhor. O dia do Senhor está próximo. Meus irmãos, os gafanhotos são retratados pelo profeta apontando esse exército expansionista que tinha o costume de fazer montes em frente da cidade atacada com a cabeça dos seus próprios moradores. Aqui é Deus quem está promovendo a guerra, e o caráter da mensagem, ela é disciplinadora, porque o povo estava distante de Deus. A sirene estava sendo tocada. E essa sirene não estava sendo tocada lá dentro, lá nos muros, pelo atalaia. A sirene estava sendo tocada no Monte Sião, dentro do templo. Deus estava, através do profeta, convocando aquele povo ao arrependimento. Deus estava, através do profeta, anunciando àquele povo que o dia do Senhor vem, e que esse dia é um dia que está próximo. Meus irmãos, a situação que vivemos também é uma situação urgente. Às vezes nós chegamos a dizer: o Senhor está voltando, mas parece que nós estamos apáticos com essa frase, e que virou algo costumeiro dentro do nosso arraial, de modo que nós não percebemos a urgência desse momento. Deus está alertando o seu povo e os moradores da terra a respeito desse dia. De que maneira Deus alerta o seu povo? Deus já estava alertando aquele povo quando houve seca, quando houve fogo que consumiu os pastos, quando veio o gafanhoto que matou as lavouras. Deus está alertando o seu povo ainda hoje, porque o próprio Jesus Cristo vai dizer no capítulo 24 de Mateus a respeito desse dia, do juízo de Deus, que haveria rumores de guerra, pandemia e sinais na terra em todos os lugares. Os sinais de Deus estão avisando o reino, está avisando o Brasil, está avisando o mundo de que o dia está próximo e que o dia é urgente. E como nós estamos vivendo em relação a isso? Como nós estamos respondendo a estes sinais que todos os momentos soa como trombeta aos nossos ouvidos? Às vezes, nós estamos apáticos, fechando os olhos para os sinais da volta de Cristo. Nós estamos como as virgens que não eram prudentes, porque quando diz a mensagem, eis o noivo, as virgens que não eram prudentes não tinham azeite em reserva, e não estava preparado para aquele momento, e veio o noivo, e as noivas imprudentes não estavam para ser arrebatado pelo noivo. O dia do Senhor é urgente, e a convocação do Senhor a respeito desse dia é para que a igreja se humilhe e se arrependa diante do Senhor. Mas perceba ainda, meus irmãos, que essa convocação é uma convocação de arrependimento, porque precisamos também de mudanças sinceras. O verso 12 diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes,
e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Aquela nação estava vivendo de qualquer maneira diante do Senhor. Os líderes eram ébrios, estavam embriagados e trocando os pés pelas ruas. Trocaram o prazer de estar na presença do Senhor pelo prazer do vinho. O povo tinha uma relação mística com o templo. Estava acostumado a festas apenas. Estava acostumado a levar apenas os sacrifícios diários. Mas aquilo não partia da sinceridade do coração, mas apenas por um cumprimento. De tinha que levar o cordeiro, de que tinha que levar o pombo para o sacrifício, que tinham que participar das festas religiosas que acontecia anualmente com uma ordem mosaica. Os corações estavam longe de Deus. Seus sacrifícios não expressavam a sinceridade do coração. Eles eram apenas religiosos e cumpriam os seus rituais de forma vazia. E neste texto nós vemos uma chamada de Deus para uma mudança real e verdadeira. Meus irmãos, não adianta orar se os nossos lábios não expressam a sinceridade do nosso coração. O texto enfatiza que isso deveria ser com jejuns, com choro e com pranto. Permita-me, respeitosamente, ser incisivo com os irmãos numa pergunta. Há quanto tempo você e eu não choramos mais diante da presença do Senhor? Há quanto tempo nós não nos humilhamos em sinceridade diante desse Deus que está presente no nosso meio? A trombeta toca, mas os nossos corações estão gélidos. Por vezes estamos tão preocupados com as coisas cotidianas da vida comum, que se esquecemos do Deus presente que cuida da nossa vida em todos os momentos. O povo estava vivendo daquela maneira, por isso o toque era uma convocação de arrependimento, e a palavra do profeta é: eu não quero que vocês rasguem vossos vestes. Eu não quero que vocês cumpram os seus rituais vazios. Eu quero que vocês rasguem os corações diante de mim. Eu quero que vocês se humilhem em sinceridade. Converta-se de todo o seu coração. Isso com choro, isso com pranto, isso com jejuns. Meus irmãos, não é vir à igreja por vir. Não é tocar instrumento por tocar. Não é cantar porque tenho que cantar. Não é pregar porque eu tenho que pregar. Não é jejuar porque eu tenho que jejuar. Não é orar porque eu tenho que orar. Não é trabalhar na igreja porque eu tenho que trabalhar. É fazer consciente para quem eu estou fazendo. É fazer consciente de quem é o Deus que nos convocou ao trabalho.
De quem é o Deus que nos chama à oração? De quem é o Deus que nos chama à humilhação? De quem é o Deus que nos chama a se arrepender com sinceridade? Chega de rasgar vestes. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos, com a totalidade do nosso coração. Precisamos nos humilhar de maneira sincera diante de Deus. Entender que essa presença real e santa, ela se faz presente aqui na igreja, o seu trono de graça se estabelece aonde os santos estão, como diz o autor dos Hebreus. O dia do Senhor vem, e como nós estamos em relação a isso? Quem é esse Deus que nós servimos? Isaías diz: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Percebam, meus irmãos, por que é uma convocação ao arrependimento? Porque precisamos, como igreja, nos humilhar diante de Deus. O verso 16 diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes e ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa, Senhor, o teu povo, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Agora aqui, o profeta está se referindo não individualmente a uma pessoa. Ele está chamando a igreja. Ele está chamando a congregação. Ele está chamando a nação para esse arrependimento. Ele chama todas as classes para viver este momento diante do Senhor. Seja o próprio Arthur, ainda está no colo da mãe, seja o mais idoso, Deus está chamando, reúna todos para se humilhar diante da presença dEle. São crianças, são jovens, são adultos, são os próprios ministros, todos unidos para buscar Deus, afligir a sua carne marcada pelo pecado e gritar diante de Deus, querendo viver totalmente para Ele. Isso nos fala sobre a vida da igreja em oração e em jejum. Desejosos de Deus. Às vezes, nos reunimos para ir ao shopping, meus irmãos. E olha que quando a gente vai ao shopping, é uma galera só. Às vezes nos reunimos para viajarmos, para lancharmos, nos reunimos para fazer tantas coisas, mas a convocação de Deus aqui pelo profeta é para que o povo se reúna para orar, para jejuar, para chorar diante da presença dEle. Meus irmãos, nós precisamos fazer isso mais vezes. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor como igreja mais vezes. Hernandes Dias Lopes diz que jejuar é ter fome de Deus.
afligir a carne mercado pelo pecado é dizer que Deus, Ele tem muito mais prazer a nós do que os elementos básicos da comida sustenta. Jejum religioso, ele sempre está atrelado à oração. São dois braços que andam juntos e são inseparáveis. Não é só reter comida, mas é mostrar para Deus que eu quero viver uma relação com Ele. É mostrar para Deus que eu quero viver mergulhado em Sua presença e que Ele é essencial para a minha vida e permanência dela. Às vezes eu fico pensando, sobre esse estado de humilhação. Tiago até me fez pensar a respeito desse estado de humilhação que a igreja precisa viver. Não é no sentido, meus irmãos, de que se nós nos humilharmos, nós vamos receber algo em troca de Deus. A humilhação está no sentido de querer viver relacionamento com Deus. O estado de humilhação de Cristo, ele precisa falar à igreja. O texto bíblico diz: ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se. O propósito do estado de humilhação de Cristo era satisfazer a ira de Deus para os seus eleitos. Nós, eleitos do Senhor, que já temos a salvação em Jesus Cristo, nós precisamos nos humilhar semelhante ao ato de Cristo, que foi através do amor. Por que a igreja se humilha? Irmãos, porque Cristo se humilhou para a igreja. Porque eu e você temos que nos humilhar diante de Deus. Porque através desta humilhação, nós mostramos para Deus quanto queremos a sua presença. Eis uma trombeta sendo tocada em Sião. Os irmãos, quando ouvirem as mensagens da Defesa Civil no seu celular, ou até mesmo nos programas televisivos que falam sobre as sirenes que tocam nas cidades interioranas, a respeito das chuvas que estão para acontecer, que seja um alerta para nós. É momento de orar e de me humilhar diante de Deus, de buscar a sua presença, se arrepender em sinceridade, isso com choro, se possível, jejuns. Precisamos humilhar diante de Deus. E Deus, o Rei da Glória, está em nosso meio. Amém? Vamos nos humilhar? Esse é o momento em que nós vamos dobrar os nossos joelhos, entregando o nosso jejum,